A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos contentes de vermos você aqui novamente conosco para esses estudos bíblicos da Escola Dominical. Neste primeiro trimestre de 2025, nós temos como tema Em Defesa da Fé Cristã. E na lição de hoje, lição de número 5, referente a domingo 2 de fevereiro de 2025, nós vamos estudar a lição que fala Jesus é Deus. E para isso nós vamos ler dois textos do Evangelho de João, no capítulo 1. João 1:1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14 deste primeiro capítulo, João complementa: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavras do apóstolo João acerca da segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que vamos estudar hoje. Vamos fazer uma pequena oração e eu vou pedir a bênção sobre a nossa vida, sobre a sua vida, também para que haja edificação nesse estudo. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, e vamos meditar sobre a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dá entendimento profundo dessas coisas. Abençoa os teus servos, a casa dos teus servos, que possam ser alimentados pela tua palavra, fugindo do erro e não caindo na boca do lobo que procura incautos para devorar. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João, ele, sendo judeu, que acreditava em um único Deus, ele está colocando aqui no seu evangelho, neste primeiro capítulo, que ele não está introduzindo um novo Deus ao falar de Jesus, mas integrando o Verbo, ou seja, Jesus, na variedade de crenças de seus antepassados. E na lição de hoje nós vamos provar isso. Jesus é Deus, como ensinou João e os demais apóstolos, conforme as Escrituras Sagradas. Algumas religiões contestam essa doutrina. A principal delas são as Testemunhas de Jeová. Então, nós vamos destacar na lição de hoje também como os Testemunhas de Jeová contestam a doutrina dos apóstolos, a nossa doutrina referente à pessoa de Jesus. Isso para que você saiba como lidar com essas coisas. Então vamos ver na nossa primeira parte que Jesus é Deus, segundo as Escrituras Sagradas. E a primeira coisa que precisamos saber
é sobre alguns atributos de Deus. E se esses atributos de Deus também se referem à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um dos atributos de Deus, e nós vamos ver alguns, é a onipotência. Deus pode tudo. Será que Jesus pode tudo? O que você acha? Lá em Mateus 28:18, diz a palavra de Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Um outro atributo de Deus é a onisciência. Deus conhece todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. É um atributo que só Deus tem. Vamos ver o que João, lá no seu Evangelho, no capítulo 16, no verso 30, fala acerca de Jesus. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de alguém que te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Então, Jesus sabe de tudo. É onisciente. Esse atributo só é dado a Deus, não aos homens. Um outro atributo de Deus é a onipresença. Será que Jesus é onipresente? O que você acha? Vamos ver o que achava Mateus no seu Evangelho, no capítulo 18, versículo 20. Mateus andou com Jesus, apóstolo de Jesus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, Mateus registra o que ouviu de Jesus. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Por isso, cremos que Jesus está presente nos nossos cultos e que age naquele momento de adoração. Um outro atributo de Deus é a imutabilidade. O que é isso? Jesus não muda. Deus não muda. Lá em Hebreus está escrito no capítulo 13, no verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Um outro atributo de Deus é a santidade. Lá em Atos 13:14 está escrito: Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Negastes o santo e o justo. Aqui no sentido de perfeição, não apenas de separação. Santo e justo. Atributo da santidade atribuído a Jesus e atribuído a Deus.
amor. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus inimigos, pelos seus amigos. E deu também pelos seus inimigos. Lá em 1 João 2:1, fala de mais um atributo, o último que veremos, a glória de Deus, que é a justiça. Deus é justo. Jesus é justo? O que você acha? Diz lá no versículo que citamos: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, eu creio que ficou claro para você, de acordo com as Escrituras Sagradas, que todos os atributos de Deus, ou seja, da primeira pessoa da Trindade, foi relacionado pelos apóstolos na Escritura Sagrada como atributos também de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Portanto, reafirmamos o que diz a nossa lição no seu título: Jesus é Deus. Agora, o que dizem os testemunhas de Jeová? Para os testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus. Jesus é considerado o Filho de Deus e o Salvador, mas com algumas diferenças importantes em relação às crenças do cristianismo tradicional, baseado na doutrina dos apóstolos, baseados na palavra de Deus. Quais são as principais crenças das testemunhas de Jeová sobre Jesus? Nós vamos ver algumas. Primeiro, eles falam que Jesus é uma criatura de Deus, foi criado por Deus. Jesus é visto como a primeira e mais importante criação de Deus, mas não faz parte da Trindade. Ele é identificado como o arcanjo Miguel antes de vir à Terra. O que diz os testemunhas de Jeová sobre a morte e ressurreição de Jesus? Eles dizem que Jesus morreu como um sacrifício perfeito para redimir a humanidade do pecado. E eles acreditam que ele ressuscitou como uma criatura espiritual e não em um corpo físico. Lembre-se que Jesus ressurreto falou a Tomé incrédulo: põe aqui o teu dedo, e mostrou o furo dos pregos na sua mão, para que João cresce que Jesus veio, ressuscitou em carne. Um outro ensinamento dos testemunhos de Jeová é que Jesus é o rei do reino de Deus. Jesus é considerado o rei do reino de Deus, que foi estabelecido nos céus em 1914. Se segurou na cadeira? Não caia da cadeira. Os testemunhas de Jeová creem que Jesus foi estabelecido como rei do reino de Deus em 1914.
tem uma data. As testemunhas de Jeová acreditam que ele está atualmente governando como rei e que o seu governo trará paz e justiça à terra. As testemunhas de Jeová, elas usaram a tradução do Novo Mundo, uma tradução delas, das Escrituras Sagradas. Nós abreviamos aqui alguns versículos com a notação TNM, tradução do Novo Mundo. Aqui estão alguns versículos dessa tradução, que eles utilizam para embasar as suas crenças sobre Jesus. Então, quando eles conversam com vocês, eles abrem essa nova tradução do Novo Mundo, que é diferente das traduções cristãs tradicionais, como Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, que comumente é usado nas nossas igrejas e nos nossos ensinos, e usam essa tradução do Novo Mundo, que não é reconhecida pela cristandade em geral. Então, por exemplo, eles usam lá Colossenses 1:15. Segundo essa tradução do Novo Mundo, está assim: ele é a imagem de Deus invisível e primogênito de toda a criatura. Versículo usado para apoiar a crença que Jesus é a primeira criação de Deus. Usam também 1 Tessalonicenses 4:16, porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada dominante, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que estão mortos em Cristo, em união com Cristo, se levantarão primeiro. Então, eles usam esse termo aqui, voz de arcanjo, usando esse versículo para associar Jesus ao arcanjo Miguel. Lá em João 14:28, na versão deles, tradução do Novo Mundo, diz assim: vocês ouviram que eu lhes disse, vou embora e voltarei a vocês. Se vocês me amassem, se alegrariam, porque estou indo para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Utilizando para enfatizar a diferença entre Jesus e Deus e para apoiar a crença que Jesus não faz parte de uma trindade. Ora, nós já vimos isso. Estudo anterior, e vamos ver também em várias partes dos nossos estudos bíblicos que Jesus também foi 100% homem, 100% Deus e 100% homem. Então, esses versículos, ora, embasam uma verdade, que Jesus é 100% homem, e outros versículos embasam a doutrina que Jesus é 100% Deus. Ou seja, Jesus faz parte da Trindade e tem todos os atributos de Deus, como já vimos anteriormente nessa lição. Então, por isso que é importante você ler a Bíblia toda, porque se você separar versículos
de um contexto maior, você pode tirar conclusões erradas e receber ensinamentos errados e acabar crendo em ensinamentos como esses da Testemunhas de Jeová, que nos levam para o caminho do erro. Que você possa ficar bem atento quanto a isso. Estude novamente a nossa lição, anote esses versículos. E se você, por acaso, for confrontado com as doutrinas que nós consideramos heréticas, você já está fortemente instruído pelas Escrituras e saberá refutar aqueles lobos que se revestem de pele de cordeiro para enganar os incautos, aqueles que cristãos que não estudam a Escritura Sagrada. Por isso, é muito importante você estar atento a todas as escolas bíblicas, porque aqui na escola bíblica dominical nós ensinamos todas essas doutrinas que fortalecem a sua fé e te dão direção para o rumo certo. Que Deus te abençoe, que você possa estar bem preparado para escapar da boca do lobo. Que Deus te abençoe ricamente. Vou orar por você, pela sua casa, pela sua família, para que você seja muito abençoado. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua palavra, Senhor, te damos graça por esse momento em que passamos meditando as tuas escrituras sagradas. Fortalece a tua igreja, Senhor, teus servos, a família dos teus servos, Senhor, abençoa seus filhos, seus netos, se houver, seus parentes próximos, para que haja alegria, haja salvação na casa dos teus servos. Que os teus servos, alimentados pela tua palavra, possam ficar firmes, guardando a fé que uma vez foi dada aos santos. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.